É, gente, a hipnose saiu daquele status de piada de antigamente, né? Em que as pessoas eram induzidas, ou acho que eram, a fazer algo inconsciente. Imitar cachorro, essas coisas assim. Hoje ela é uma técnica muito respeitada para acessar partes do nosso cérebro que vão ajudar a curar traumas, mudar hábitos, enfrentar medos e se desenvolver como ser humano. Quer saber mais sobre a hipnose? Então vem cá que eu vou conversar agora com o hipnoterapeuta Everton Veiga. Everton, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem e você, Gisele? Tudo ótimo. Everton, antes da gente começar, eu quero saber o que o pessoal respondeu, se eles já passaram por essa experiência. Uma ótima Porque às vezes, ideia. né, a hipnose não depende só de uma outra pessoa para fazer. Então vamos colocar o resultado da nossa enquete na tela? Pode botar. Você já foi hipnotizado? Hashtag sim, hashtag não. Eu não sei se eu já fui, mas eu acho que eu já estive em estado de hipnose. Maioria não. Olha lá. Maioria não, Everton. Acho que ninguém mandou comentário, né? A maioria acha que não, mas eu acho que elas vão mudar de opinião depois que elas escutarem o que a gente tem para falar. Sem dúvida. O que é a hipnose? A hipnose é um estado normal da nossa consciência e eu vou dizer para vocês que todos vocês já foram hipnotizados porque esse é o estado normal da nossa mente humana. Toda vez que nós estamos com alto foco, concentrados em algum tipo de situação que nos chama a atenção, como ver um filme que chama a nossa atenção, ler um livro, prestar atenção numa aula, nós estamos em estado hipnótico. Estar em hipnose significa estar no comando, ou seja, com a alta concentração em alguma coisa que chama a atenção da pessoa. Isso é hipnose. É viver o presente. Viver o presente. E no momento que você se foca naquilo, todos os seus sentidos se voltam para aquilo e aquilo faz com que você esqueça todo o resto. Isso é um estado hipnótico. E como isso funciona, né? Pois é, como é que a hipnose ela funciona no nosso subconsciente? Pois é, a hipnose é uma porta de entrada para o nosso inconsciente, porque ele vai liberar emoções. Ele vai trazer um aspecto do subconsciente que é vinculado às emoções. Então, quando nós trazemos a pessoa para o estado hipnótico, nós vamos colocar toda a atenção dela nesse objetivo para liberar uma emoção que vai atingir o subconsciente e, através dessa emoção, nós vamos conseguir entender a causa de certos problemas que serão tratados na hipnoterapia, que é uma técnica muito eficaz justamente por poder acessar o subconsciente e transformar alguns sentidos traumáticos na vida da pessoa ou situações provocadas por questões de psicossomatização. Dá para dar um exemplo? Porque Sem eu imagino dúvida. assim, ó, digamos que eu tenha medo de cachorro. Sim. Sei lá na infância fui mordida por um cachorro, vai ter uma chavezinha que você... Aí a gente tá falando de uma hipnoterapia mais guiada, né? Não Sem é dúvida, sozinho. sem dúvida. Aí você vai ter a ferramenta para ir lá na chavezinha e virar. São palavras, é remédio. O que você faz para conseguir ir lá no cérebro da pessoa, para ela conseguir fazer esse caminho e virar essa chave? Perfeito. Não tenho mais medo de cachorro. Perfeito. A hipnose vai justamente fazer com que a pessoa, no estado de concentração focada por uma forma guiada através da terapia, que tem uma série de protocolos que servem para esse sentido, ela vai ultrapassar o fator crítico do nosso consciente e vai acessar as nossas emoções. E nós vamos identificar, através da emoção que provoca aquele trauma, a origem desse trauma. E a partir do momento que nós identificamos a origem, através da busca no subconsciente, a gente vai entender a razão pela qual a pessoa vive aquela situação e vai tentar ressignificar isso através da hipnoterapia. Com essa ressignificação, a tendência é que a maneira como se enxerga aquele trauma, numa época possivelmente que a pessoa teve esse trauma, que normalmente ocorre na primeira infância, que é onde as emoções ainda não são percebidas pela criança, ela está aprendendo a lidar com as próprias emoções, ela vai olhar aquilo de uma outra forma, através da hipnose, e vai conseguir ressignificar aquele sentido ruim dado aquela questão. E através disso a gente consegue eliminar todos esses traumas subsequentes provocados por aquela emoção negativa que ocorreu em algum momento da infância dela. Digamos que seja de novo o cachorro, por exemplo. Sim. Aquele cachorro me mordeu. Mas foi numa outra situação, nem todo cachorro morde, podemos ser amigos. Exatamente. Dá para dar esse exemplo? Dá para dar esse exemplo, porque o nosso subconsciente, quando ele passa por algum tipo de trauma, principalmente quando nós somos crianças, ele coloca aquilo como se fosse um risco à vida. E se é um risco à vida, é interessante para ele bloquear outras questões que envolvam aquela mesma situação. Então, quando aquilo é registrado por uma criancinha pequena, ela vai entender aquilo como de fato um trauma gravíssimo, que uma criança enxerga daquela maneira. Mas a criança enxerga como uma sombra muito grande. Mas quando a gente coloca isso dentro da visão da hipnoterapia, quem vai enxergar aquele mesmo trauma é a pessoa do momento atual. Ela vai olhar o trauma da criança e vai perceber que não era exatamente como a criança havia enxergado. E com isso ela consegue libertar-se dessa questão traumática vinculada àquela ótica da criança. Ou seja, ela elimina a visão da criança para poder então tomar conta da situação como adulto. E a hipnoterapia abre todo esse caminho de ressignificação. Olha que interessante. E aí a gente tem aqui só uma pequena
a amostra do que a hipnoterapia pode tratar. Que é o que você está falando, né, Everton? É libertação, é isso que a gente vai ter o foco. Você vai se libertar de várias coisas. Traumas, como você já falou, crenças limitantes. O que acontece quando a pessoa tem isso? As crenças limitantes são um dos aspectos mais sérios da nossa formação cultural, familiar, religiosa. Quando a gente tem algum tipo de crença que nos limita a ação, a gente precisa de se libertar dela. Eu vou citar um exemplo aqui. Alguém, por exemplo, que acredita desde criança que não pode tomar, por exemplo, manga com leite. Alguém ensinou para ele que manga com leite mata, ou que banho, após se alimentar, numa certa situação, pode provocar uma congestão e a pessoa morrer. Isso é uma crença limitante que faz com que ela praticamente se prive de todas as questões vinculadas a isso. Então, através da hipnose, nós podemos nos libertar também dessas crenças limitantes, dando uma outra visão para aquela mesma situação, colocando aquilo como um mito. Que de fato em algum momento foi aprendido pela questão cultural, pela questão social, religiosa, em algum momento isso afetou a vida da pessoa. E nós podemos nos libertar disso através da hipnose. Maravilha. Importante sempre procurar um profissional capacitado, não vai cair na mão de qualquer um que você vai abrir portas que vai pra Nárnia, tá? Tem que segurar ali, né? Everton, obrigada por estar aqui com a gente, uma ótima semana. Muito obrigado, Gisele, para você também. Até mais.